Historizando. Esse é mais um Curta Historizando e hoje a gente vai falar de Guerra Civil Espanhola. Para a gente entender a Guerra Civil Espanhola, a gente precisa entender o antes, o que estava acontecendo na Espanha para a guerra se instalar. Um dos principais momentos que a gente tem que concentrar é o crescimento de movimentos liberais, republicanos, socialistas, anarquistas, vários movimentos crescendo na Espanha na década de 10 e na década de 20. Isso faz com que a monarquia espanhola tenha receio desse crescimento e, inclusive, apoie uma ditadura militar na Espanha. Entre 1923 e 1930, Miguel Primo de Rivera vai ser um ditador na Espanha apoiado pelo rei espanhol da época. Porém, ele não consegue manter essa ditadura na época da crise de 29. Como a gente já viu aqui no canal, a crise de 29 afeta o mundo como um todo e vai afetar a Espanha também, fazendo com que essa ditadura na Espanha acabe entrando em declínio. Antes disso, eu preciso comentar um detalhe muito importante. O filho do ditador Miguel de Rivera, o José Antônio de Rivera, vai criar um grupo chamado falangistas. E esse falangismo é o grupo fascista da Espanha. Então eles vão criar um discurso fascista baseado tanto no nacionalismo quanto numa questão de fascismo clerical, apoiado com a Igreja Católica. Eu não sei se vocês sabem, mas a história da Espanha acompanha uma profunda ligação com a Igreja Católica. E isso não deixa de existir no momento do fascismo espanhol. Depois da renúncia da ditadura de Rivera, acaba-se também a monarquia na Espanha e é proclamada uma república em 1931. Com essa república, muitos desses movimentos liberais, republicanos, anarquistas, socialistas acabam entrando então no parlamento e formulando diversas leis mais voltadas para o cunho social, como, por exemplo, separação entre igreja e Estado, reforma agrária, reforma trabalhista, voto feminino. Tudo isso acaba entrando em pauta na Espanha. E aí aquele movimento falangista não vai gostar nada disso. A base fascista espanhola, então, vai tentar dar um golpe de Estado nessa República Espanhola. Em 1936 tem uma tentativa de golpe de Estado com os falangistas, militares, a direita conservadora, a Igreja Católica e outros grupos que eram contrários, então, a essa república mais social que estava se formando na Espanha. E aí, nessa tentativa de golpe é que começa a Guerra Civil Espanhola, formando dois grupos. De um lado, os liberais, líderes regionais, anarquistas, socialistas, e do outro lado, os nacionalistas, os falangistas e os monarquistas espanhóis. Durante a guerra, existe uma decisão muito forte da França e da Inglaterra de não ajudar nenhum lado. Então, eles decretam um embargo para não enviar armas para nenhum lado. Agora, a Itália e a Alemanha vão se aproveitar então desse surgimento do fascismo espanhol para auxiliar o fascismo espanhol enviando armas e soldados. E não é só isso. O Hitler vai se aproveitar bastante da Guerra Civil Espanhola para testar as táticas de guerra dele, porque na cabecinha dele já tinha planejado então algumas invasões que estariam por vir durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele, inclusive, testa a tática de guerra chamada de guerra relâmpago, que é uma guerra aérea e terrestre ao mesmo tempo. Já viram o quadro Guernica, do Picasso? Pois é, esse quadro é, inclusive, sobre um ataque aéreo à cidade de Guernica, na Espanha, em que morreram milhares de civis graças a essa tática do Hitler. Mas, e o outro lado, não recebe ajuda de ninguém? Recebe sim, da União Soviética. A União Soviética manda tanto armas quanto oficiais militares para treinar o exército do lado socialista, liberal, republicano, enfim, desse outro lado. Inclusive, existem as Brigadas Internacionais, que são mais de 60 mil soldados enviados de diversos países do mundo para apoiar, então, esse lado. Essas brigadas internacionais vieram dos vários partidos comunistas e socialistas que existiam pelo mundo. É só a gente lembrar que desde 1917 o socialismo e o comunismo tinham crescido bastante pela Europa, já que a Revolução Russa acaba influenciando outros países. A Guerra Civil Espanhola ficou conhecida como uma guerra extremamente violenta. Inclusive, muitos dão o apelido de ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial, porque afinal de contas a Itália e a Alemanha
vão testar diversos armamentos que eles estavam produzindo e além disso a gente viu que a Alemanha testa algumas táticas de guerra nessa Guerra Civil Espanhola. Cerca de 2% da população espanhola morre nessa guerra, sem contar, é claro, os soldados estrangeiros. O cerco, conhecido como Queda de Barcelona, é que vai marcar a vitória dos nacionalistas, dos falangistas e colocando início em 1939 na ditadura franquista. O franquismo é então o fascismo espanhol e tem o general Francisco Franco como líder. Essa ditadura franquista vai durar até 1975 e a Guerra Civil Espanhola então é o início, é o ponto inicial desse fascismo espanhol. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo. Se você tem alguma ideia para o Curta Historizando, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e me ajude a tornar o Historizando cada vez maior. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Lembrando que essa Guerra Civil Espanhola vai ser importantíssima como então prelúdio.